Agora sim, o Supremo Tribunal Federal acaba de decidir o futuro da revisão da vida toda e uma notícia muito esperada por milhares de aposentados acaba de ser confirmada. Os beneficiários do INSS já podem comemorar sobre essas duas grandes novidades que foram aprovadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal nessa semana sobre o pagamento do aumento das aposentadorias, a revisão da vida toda que vai aumentar o benefício dos aposentados e dos pensionistas. Quanto de aumento você vai ter, qual que é o valor que você vai receber e quais foram as duas definições e aprovações que os ministros então fizeram, aprovaram para os beneficiários da Previdência Social. Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado, seja muito bem-vinda, minha amiga pensionista, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado também pela sua participação. Mais uma live muito importante está começando agora aqui no nosso canal, hoje trazendo uma informação de extrema importância que é sobre as últimas movimentações da revisão da vida toda. Se você é aposentado, é pensionista, é do BPC Loas ou qualquer outro benefício e quer ter o aumento no seu salário, você precisa então prestar muita atenção e entender agora as últimas movimentações e o que vai acontecer no futuro da revisão da vida toda, tá? Sempre um prazer enorme receber você aqui no meu canal, muito obrigado de coração por ter escolhido aqui o meu trabalho para acompanhar no vídeo de hoje. Se você chegou agora, não me conhece ainda, não conhece o meu trabalho, seja muito bem-vindo também, muito prazer, meu nome é Thiago e a minha função é deixar você aposentado sempre muito bem informado, trazendo informações com confiança, credibilidade e transparência. Só para você entender, antes da gente começar com as informações, para você entender como que funciona a dinâmica do nosso canal, eu trago informações todos os dias aqui, você pode se inscrever de graça, ativar o sino das notificações de graça também, para acompanhar nossos conteúdos todos os dias sem custo nenhum. Então aproveita, se inscreva agora aqui no nosso canal para não perder nenhuma informação. Aqui a gente fala sobre todos os benefícios sociais, tá? E também sobre todas as novidades do mundo dos aposentados. Hoje nós vamos falar aqui sobre duas informações, não é somente sobre a revisão da vida toda que a gente vai falar aqui, tá? Nós vamos conversar também sobre a devolução dos descontos indevidos. Você tá sabendo aí do escândalo que aconteceu de corrupção dentro do INSS? Mais de 6 bilhões de reais foram roubados de aposentados e pensionistas e o INSS anunciou que a partir do mês de maio aposentados vão ter a devolução dos descontos. Então você que é aposentado vai receber uma bolada na sua conta. Thiago, mas eu não sei se eu tive desconto. Você vai descobrir, e se você descobrir que teve desconto, você vai receber também essa bolada, que o INSS vai ressarcir aos aposentados. Então eu vou trazer essa informação para você e a gente vai começar direto aí com a notícia da revisão da vida toda, a decisão do Supremo Tribunal Federal, tá? Já aproveita, deixa o seu comentário agora mesmo aqui no início do nosso vídeo, comenta aí qual é o seu nome, de qual cidade você está me acompanhando, de qual canto do Brasil você é, que depois eu vou ler os comentários do pessoal, então mandar um abraço aí para todo mundo que tá ao vivo, ok? Vamos começar com a primeira informação sobre a revisão da vida toda. Não quero estender o vídeo, não quero que o vídeo fique longo, sei que o pessoal aí não gosta, do vídeo longo, então vamos direto para as informações. Começaremos com a revisão da vida toda e depois falaremos sobre a devolução dos descontos indevidos nas aposentadorias. Vem para minha tela. Revisão da vida toda, o que o STF definiu sobre a devolução dos valores. O que vai acontecer com a revisão da vida toda, Nós tínhamos aí mais de 140 mil processos em aberto sobre a revisão da vida toda e inclusive muitas dessas pessoas já tinham recebido valores sobre o pagamento da revisão da vida toda. E agora nós tivemos uma aprovação sobre essa informação, tá? Olha só, uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal trouxe alívio para milhares de aposentados. Quem já recebeu valores por meio da revisão da vida toda não precisará devolver o dinheiro. O julgamento realizado no dia 10 de abril de 2025 teve resultado unânime entre os ministros da Corte. Thiago, mas eu não consegui entender o que foi aprovado então pelo Supremo Tribunal Federal. Olha só, o STF não foi só essa aprovação, tá? Nós tivemos mais aprovações que eu também vou falar a respeito ao longo do vídeo aqui. Mas a primeira aprovação, então a primeira decisão que os ministros tomaram foi que os aposentados e pensionistas que ganharam ações judiciais pedindo a revisão da vida toda não precisarão restituir os valores recebidos. Além disso, quem ainda tinha processos em andamento também não será cobrado por honorários advocatícios ou outras custas processuais. Como assim, Thiago? Não entendi.
A revisão da vida toda, a gente sabe muito bem que agora ela foi arquivada e processos que estão em andamento vão ser arquivados e não vai ter aprovação. Só que muitas pessoas já tinham recebido valores sobre a revisão da vida toda. E uma das dúvidas dessas pessoas é: eu recebi o valor da revisão da vida toda, mas ela não foi aprovada. Quer dizer que eu vou ter que devolver o dinheiro? Só que eu já gastei o dinheiro, vou ter que devolver? Não, os ministros já aprovaram que os aposentados não precisarão devolver nenhum valor recebido pela revisão da vida toda, tá? Então, mais de 140 mil processos judiciais ativos devem ser diretamente impactados por essa decisão. A medida beneficia segurados que já tinham conseguido sentenças favoráveis antes do STF derrubar a tese da revisão da vida toda no fim de 2023. Então, ainda antes de 2023, já tínhamos aposentados, já tínhamos pensionistas aí que já tinham recebido os valores referentes ao processo da revisão da vida toda. E agora com essa notícia boa de que não vão precisar devolver os valores. Imagina aí o aposentado e o pensionista que já tinha recebido o valor, teve que gastar, fez reforma na casa, comprou um carro novo, fez alguma coisa nesse sentido, já não tem mais o dinheiro. Imagina se ele tivesse que devolver, né? Isso seria bem complicado. Mas o STF definiu então que não tem que devolver. Quem já recebeu fica com o dinheiro, tá? Vamos falar um pouco mais sobre o mérito da revisão da vida toda para você entender então o que é a revisão da vida toda. E uma questão muito importante: qual foi a decisão final do STF sobre o pagamento do aumento das aposentadorias e das pensões. Vamos acompanhar mais esses dois tópicos, começando aí pelo o que é a revisão da vida toda. Vem para minha tela. A revisão da vida toda é uma tese jurídica que permitia aos aposentados solicitar o recálculo do benefício considerando os salários de contribuição anteriores a julho de 1994, quando foi implementado o Plano Real. A regra de transição da reforma da Previdência de 99 desconsiderava esses valores, o que prejudicou muitos segurados. Então, quem se aposentou depois, né, da reforma da Previdência aí, não teve as contribuições, os salários e contribuições anteriores a julho de 94 no cálculo da aposentadoria. Então, muitas pessoas que tinham salários maiores e contribuíam com valores maiores antes de 94 não tiveram essas contribuições validadas, o que fez com que o salário ficasse menor do que o que deveria ser, né? Então, a ideia era permitir ao segurado, a ideia da revisão da vida toda, né? Era permitir ao segurado usar o cálculo mais vantajoso para a sua aposentadoria. Então, se ele fizesse o cálculo baseado nas contribuições anteriores a 94 e desse um valor maior da aposentadoria, ele poderia optar então por essa regra e ficar com um salário maior. Essa que é a ideia da revisão da vida toda, né? No entanto, o STF mudou o entendimento e passou a adotar um modelo de cálculo padronizado e invalidando a tese da revisão. Vale lembrar que em 2022 eles tinham aprovado a revisão da vida toda, tanto que muitos aposentados já receberam valores da revisão da vida toda, só que em dezembro de 2023, os mesmos ministros, né, com mudança de um que outro, eles derrubaram a tese aí da revisão da vida toda, invalidando o pagamento aos aposentados e aos pensionistas. Por isso que muitos tinham dúvida se precisariam devolver ou não os valores aí da revisão da vida toda, tá? Vamos entender o porquê que o STF decidiu então pela não devolução dos valores e ver a conclusão, ver o que aconteceu por fim na questão da revisão da vida toda, né? Será que os demais beneficiários vão ter direito a esse pagamento? Aí tem muitos casos que é o seguinte: eu não recebi nenhum valor da revisão da vida toda, mas o meu processo já está em andamento, eu já fiz a solicitação. Como que vai ficar o meu caso? Já vou trazer para você, tá? Por que o STF então decidiu pela não devolução dos valores? A proposta foi apresentada pelo ministro Dias Toffoli, que destacou a necessidade de proteger os valores recebidos de boa fé pelos aposentados. O entendimento foi seguido por todos os demais ministros, então foi unânime, né? Todo mundo aí teve essa ideia de que os aposentados não deveriam devolver os valores. Isso, de certa forma, é muito bom para quem recebeu. O objetivo é evitar que segurados sejam penalizados com cobranças por algo que foi pago com base em decisões judiciais anteriormente válidas. Porque, como eu falei para você, já tinha sido validada a tese da revisão em 2022, depois que eles derrubaram essa tese aí. E muitos já tinham recebido. Não seria justo mesmo, né, que os aposentados tivessem que devolver os valores recebidos por conta aí de decisões judiciais. O aposentado não tem nada a ver com isso daí. Entrou com ação, ganhou, recebeu, acabou a história, não tem que devolver coisa nenhuma. Agora vamos lá para as conclusões, né? O que vai acontecer então com o projeto da revisão da vida toda? Eu tô com um processo em andamento. Thiago, como que vai ficar a minha questão? Eu tenho chance de receber ainda um aumento no meu salário? Vamos entender? Vem para cá.
Conclusão. Com essa decisão, o Supremo Tribunal Federal encerra uma das discussões mais polêmicas envolvendo a Previdência Social nos últimos anos, para os aposentados que já haviam recebido valores pela revisão da vida toda. A determinação garante tranquilidade financeira e segurança jurídica. Agora, para quem tem processo em andamento aí, não vai mais receber valores sobre o processo da revisão da vida toda. Nós temos algumas perguntas frequentes, né? Quem recebeu pela revisão da vida toda vai ter que devolver o dinheiro? Não, o STF decidiu que os valores não precisarão ser devolvidos. Ainda posso entrar com a revisão da vida toda? Não, a tese foi invalidada pela STF em decisão anterior. Então quem não solicitou a revisão da vida toda já não pode mais solicitar. Eu solicitei, Thiago, mas eu não recebi ainda. O meu processo está em andamento. O que vai acontecer com o meu processo que está em andamento? Não haverá cobrança de custos ou honorários dos segurados, só que você também não vai receber nenhum valor sobre a revisão da vida toda, tá? Importante mencionar isso para você. Por quê? Porque a tese já foi invalidada. Então, outra dúvida frequente que os aposentados tinham era exatamente sobre isso, né? Porque tinham surgido essa pauta também no STF de que os aposentados que estavam com processo em andamento teriam que pagar as custas, né, dos advogados, os honorários, enfim. Isso foi decidido pela STF também, que não vai acontecer. Os beneficiários vão ter o processo travado agora, não vai ter mais andamento, mas pelo menos não vai ter que pagar nenhum honorário advocatício, nenhum outro tipo de custos aí sobre o processo que estava em andamento também, tá? Antes, pessoal, da gente partir para a próxima informação e falar da devolução dos valores indevidos que vai acontecer agora no próximo mês, eu quero saber de você que está me acompanhando nesse momento, se você teve processo aí sobre a revisão da vida toda, se você participou, se você entrou na justiça, como é que tá o seu caso, se você teve andamento, se você recebeu o seu pagamento, deixa aqui nos comentários, tá? Eu quero agradecer aí o José Maria que está acompanhando, a Elza Aparecida de São José do Rio Preto, o Sérgio Silva, Rainha Valdevino, o Sudário Gomide que está acompanhando, a Maria Tomé de Cruzeiro do Oeste no Paraná, a Dorilda Silveira de Sombrio, Santa Catarina, Maria Madalena de Salvador na Bahia, temos a Sônia Moura, nós temos aqui também o Marcos Matos, Lídia Jardim dos Santos, a Salete de Jataí, Goiás, um abraço para o Washington Lima de Natal e para a Lourdes Foltz que está acompanhando aqui a nossa live ao vivo, o pessoal participando e interagindo aqui nos comentários, tá? Se você ainda não deixou seu comentário, aproveita e comenta agora. Lembrando, pessoal, antes da gente partir para a próxima informação sobre a devolução dos valores indevidos, uma bolada que faz ser restituída aos aposentados, eu peço que você, aposentado, já se inscreva aqui no nosso canal de graça, ative as notificações também, para assim como hoje, né, você receber todos os dias as principais notícias sobre o INSS, sobre o seu benefício e, claro, estar sempre muito bem informado. E lembrando também que você já pode participar e entrar nos nossos grupos do WhatsApp, já estão liberados, vagas abertas e é de graça também por enquanto, tá? Então aproveita até que é de graça para entrar. Depois, quem já estiver no grupo não vai precisar pagar nada, mas as novas pessoas que forem entrar vão precisar pagar. Então aproveita até que tá de graça, clica aqui nos links que estão aqui na descrição, temos 3 grupos, aproveita para entrar nos 3 já de uma vez, né? Já que tá de graça, aproveita e entra nos 3 grupos aí, se você quiser. Se você não quiser, não tem problema nenhum, só para falar que os grupos já estão com vagas liberadas, beleza? Agora vamos lá, o INSS devolve bolada aos aposentados e pensionistas agora, no próximo mês, na próxima folha de pagamentos. Valores que foram descontados indevidamente vão vir junto com o seu contra-cheque. Se você quer saber o valor que você vai receber e como solicitar também, basta você acompanhar esse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela, que eu mostrei e expliquei essa informação para você com todos os detalhes. Não perca, clica agora. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.